Bom, então vamos lá. Segunda parte da aula sobre a Escola de Frankfurt, beleza? Bom, nessa aula, pessoal, a gente vai entrar um pouco nas características principais dos autores da Escola de Frankfurt. Os autores que também são os principais, não são todos, tá? Então, primeiro a gente vai começar pelo Max Horkheimer. Horkheimer, ele viveu entre 1895 e 1973, tá? Então, o Horkheimer, ele pode ser considerado um autor que teve assim, uma maior sistematização sobre o que eles entendiam por teoria crítica, né? Que era a ideia inicial que o pessoal da Escola de Frankfurt se propunha a estudar, né? Ou seja, entender as transformações sociais e culturais que estavam ocorrendo ali até mais ou menos quando eles criaram em 1923, mas estava ocorrendo até então, e tentar entender quais são os motivos que levam a sociedade, por exemplo, a entrar numa seara, num aspecto mais totalitário, mais fascista, e também como a sociedade pode buscar uma outra forma de emancipação, que é que eles acreditavam que era o modelo marxista, né? Eles eram filiados a uma perspectiva metodológica marxista, tá? Então, a primeira coisa, o Horkheimer, ele vai tomar como ponto de partida a ideia, né, a teoria, o pensamento do René Descartes, e que vai dizer que a razão ela é capaz de compreender todo mundo ao redor do sujeito, né? Com a máxima penso, logo existo, né? E as derivadas a partir disso, né? Pelo método racionalista dedutivo do Descartes, pessoal, ele acreditava que tudo, né, pudesse ser constituído por um conhecimento, tudo poderia ser constituído por um conhecimento capaz de compreender o mundo externo aos indivíduos, né, traçando leis científicas e aplicando o método correto. Então a gente pode dizer, né, como já deixei claro anteriormente, que o Descartes ele vai influenciar posteriormente o positivismo, né, como uma forma de pensamento que utiliza a ideia da ciência, né, instrumentalizada para conhecer e controlar o mundo da natureza, tá? Então, o positivismo, na verdade, ele é uma ideia de tornar a ciência utilitária para conhecer e transformar o mundo natural a nosso favor. Só que o positivismo ele não se pauta simplesmente na investigação do mundo natural. O positivismo também ele tenta, né, fazer suas considerações, fazer os seus estudos e elaborar as suas conclusões para o mundo dos seres humanos também. Então ele pega a ideia do mundo da natureza e aplica ao mundo dos seres humanos, tá? É uma sobreposição de métodos, por isso que ele também foi muito criticado posteriormente. Então o que vai acontecer? O Horkheimer ele vai elaborar uma crítica a esse cartesianismo excessivo que deu no positivismo e vai considerar o seguinte, ele vai dizer, né, a sua época, ele vai dizer que, na verdade, esse tipo de ciência é uma ciência feita em que separa sujeito do objeto, que busca uma neutralidade científica, mas que, na verdade, ela não existe. É um tipo de ciência feita, pessoal, que, na verdade, não leva em consideração as condições sociais, né, que a determinada pesquisa científica ou que determinada teoria foi elaborada. Então, na verdade, ela é uma teoria que não leva em consideração os sujeitos históricos, quem que está pensando, quem está criando, quem está desenvolvendo o seu raciocínio e quais são as suas motivações. Então, a gente pode considerar que o positivismo é um tipo de ciência que, na verdade, não leva em consideração o contexto histórico em que situa o sujeito da pesquisa. O sujeito é aquele que está investigando, que está pesquisando, tá? Em busca de uma suposta neutralidade, em busca de uma ideia de que a ciência é universal. Então, o que é feito na América é feito na China, é feito na Rússia, é feito, enfim, na Oceania, em qualquer lugar do mundo, tá? Então, esse paradigma que tira de contexto e que não se preocupa se a ciência ela está sendo criada para determinados fins, né? Que a ciência não se pergunta, por exemplo, sobre
se a justiça está sendo praticada ou se busca uma paz com aquilo que você está desenvolvendo de novo. Então, é esse tipo de ciência, é esse tipo de tecnologia, né, que o Horkheimer, à sua época, vai questionar, vai criticar. E por isso que ele propõe, no lugar, a ideia de criar uma ciência com uma finalidade marxista. Por que uma finalidade marxista? Porque, em última instância, ele vai dizer que o mundo é contraditório. Então, o marxismo ele tem condições de compreender, pessoal, a ciência como uma técnica para produzir uma vida mais sofisticada e melhor aos seres humanos, mas também ela é capaz de se preocupar com questões humanitárias. Então, eu só não vou desenvolver uma nova fórmula na química, por exemplo. Eu vou me perguntar também a que serviço, né, essa nova fórmula estará. Ou ela está sendo de utilidade, por exemplo, para matar, por exemplo, o problema da fome mundial, né, no campo, por exemplo, da agricultura. Enfim, então é isso o que o Horkheimer vai colocar. Portanto, o Horkheimer, quando ele critica o cartesianismo e o positivismo, ele está querendo demarcar uma posição. Ele está falando assim, a ciência que eu quero criar, ela não é nem muito subjetiva, né, que na verdade diz que, enfim, tudo depende do sujeito, tudo tem a ver com as preferências e, portanto, é mais difícil a gente conseguir construir regras e leis universais ou mais generalizadas. E, ao mesmo tempo, o Horkheimer se opõe a esse tipo de ciência instrumental que o quê? Que não leva em consideração, né, o aperfeiçoamento da vida humana, né, a partir de suas condições de socialização, de acesso a recursos, etc. Então, é a partir daí que, na verdade, o Horkheimer vai operar. Então, a gente pode dizer que o que ele quer, na verdade, é que uma ciência possa emergir uma nova ciência possa emergir para combater o totalitarismo e a razão instrumental. Tá? Essa, assim, no conjunto da obra do Horkheimer, é isso que ele vai querer debater. Tá? Bom, aí, pessoal, tem outros autores, o Walter Benjamin e o Theodor Adorno, que eu vou fazer, na verdade, uma ligação entre eles na questão da obra de arte. Tá? Então, o que tem a ver? Primeira coisa, o Benjamin viveu de 1892 a 1940, enquanto o Theodor Adorno viveu entre 1903 e 1969. Tá? E, principalmente o Benjamin, ele tinha uma cabeça, ele tinha uma forma de pensar, de operar o pensamento dele, que era muito livre e que era, assim, muito imaginativa. Então, ele foi um grande... ele teve uma imaginação muito rica, né, na sua época, e uma das preocupações, né, que ele teve, talvez a principal preocupação da obra dele, foi relativa ao campo da arte, ou a questão da produção da arte, ou da obra de arte. Tá? Então, é esse aspecto específico que a gente vai abordar, que a gente vai elaborar. O que tem a ver a obra de arte? Né? Ele vai dizer o seguinte, né? Quando, né, o mundo começou a passar pelo processo de Revolução Industrial, a Revolução Industrial ela ocorreu, né, no campo da técnica, da produção, por exemplo, mais rápida e mais lucrativa dentro das fábricas, mas também a Revolução Industrial teve a capacidade de revolucionar a sociedade. Então, ela não foi apenas uma revolução do ponto de vista tecnológico, mas também social, mas também econômico. Tá? E aí, como a Revolução Industrial ela acelera a velocidade das transformações, ela também vai criar uma nova sociedade, ela vai criar uma nova classe social dominante, que é a burguesia, ela vai, digamos, fazer com que o mundo, né, passe por um processo de êxodo rural, pelo menos nos países desenvolvidos, de êxodo rural, e cada vez mais, né, o conceito de urbanização ele vai se firmando. Por quê? Porque as pessoas começam a ter um tipo de vida na cidade. Tá? E a Revolução Industrial, a gente pode dizer, a partir do Benjamin, que ela também foi parar no campo da arte. Por que no campo da arte? Porque o Benjamin ele vai dizer que, a partir do momento em que a arte ela é produzida
e ela é publicada, a gente tem um acesso a ela, né? Um acesso, por exemplo, quando a gente vê um artista no teatro, né? Mas, para o Walter Benjamin, quando as novas técnicas de reprodução da obra de arte começam a ganhar forma, a ficarem mais desenvolvidas, o que vai ocorrer? Para o Benjamin, vai existir uma reprodutibilidade da obra de arte de tal modo que, quando ela for reproduzida, ela vai perder, a sua aura, ela vai perder as suas características, ela vai perder como se fosse a sua essência. O que isso quer dizer? Então, por exemplo, vamos partir para a ideia do cinema. O Benjamin ele fez uma elaboração reflexiva sobre a questão do cinema, e ele vai dizer: olha o cinema. O cinema ele tem a capacidade, por exemplo, de filmar uma história e depois ser reproduzido para vários locais, vários contextos diferentes. Então, um filme ele pode ser assistido por uma massa muito grande de pessoas, independente de onde se esteja, né? Desde que tenha o equipamento para reproduzir aquele filme. Portanto, Benjamin, quando está dizendo isso, ele está falando, a partir do momento que nós começamos a reproduzir massivamente a obra de arte, ela perde a sua aura, ou seja, ela perde a sua essência, ela perde a sua característica principal, que ela ter unicidade, que ela ter, digamos, uma autenticidade, e ela perde também o contexto dela, perde a tradição que ela carrega. Então, por exemplo, ela vai perder a elaboração, por exemplo, de uma pessoa que faz o filme. Qual que são, por exemplo, de um teatro, né? Vamos pegar o exemplo do teatro. Antes do cinema, o teatro. O teatro, para o autor daquela peça conseguir refletir e criar aquela obra, ele precisou passar por toda uma série de circunstâncias, de experiências, refletir, colocar aquilo no papel, montar os personagens, as falas e, da sequência, criar o teatro. Porém, o que vai acontecer? Quando, a partir do momento que a gente assiste ali no tete-a-tete, pessoalmente, a gente se encanta, a gente tem acesso a uma certa magia do teatro, que só estando lá pessoalmente a gente vai ter. E aquela magia é como se a gente conseguisse absorver o que o teatro tem de, digamos, mais autêntico, que está sendo ali criado. Cada peça, por mais que ela seja feita várias vezes, cada ensaio, cada peça vai sair de um jeito diferente. Então, ou seja, no fundo, a gente está tendo acesso a um produto que é único, né? E também a gente está tendo ali uma conexão com as ideias que o autor daquela peça teve para ter a ideia e querer transmitir aquilo para a gente. Então, é isso o que o Walter Benjamin vai chamar de aura da obra de arte. Tá? Então, ele vai observar e ele vai entender que, na verdade, com as transformações rápidas permeadas pelo capitalismo, pela Revolução Industrial, a obra de arte ela não ficou imune, mas ela também foi um objeto de transformação nesse mundo louco que estava se formando. Tá? Então, ele está observando que aos poucos se forma uma cultura de massa, que quer dizer todo mundo ter acesso à produção artística de forma mais fácil. Né? Então, ele reflete sobre esses aspectos. Tá? E aí, pessoal, o que vai ocorrer? O Walter Benjamin, ele tem uma percepção sobre o mundo bastante artística, e o Walter Benjamin, ele, na verdade, em 1940, ele era um judeu, ele tenta fugir da França para a Espanha, né, cercado pelos nazistas, para poder garantir a sua sobrevivência junto com um grupo de outros filósofos. E quando ele tenta fazer isso, na verdade, as pressões, a ansiedade, a tensão que era decorrente desse tipo de prática, você está entre a vida e a morte a todo momento, ele não aguentou as condições psicológicas adversas que se colocavam contra ele e contra o grupo que ele pertencia, né? Ele era um alemão. Então, o Benjamin ele comete suicídio
ele prefere cometer suicídio do que cair na mão dos nazistas, em 1940. Tá? E esse fato ele repercute muito no pensamento do Adorno, que é um amigo dele, tá? E que também pertence à escola de Frankfurt. Então, muito do que o Adorno pensa, da influência intelectual dele desde a juventude, foi porque o Walter Benjamin deu mais ou menos as chaves de análise, meio que ensinou a ele a como pensar os problemas, a como refletir sobre aqueles problemas de ordem até mundial, tá? Então, o Adorno ele vai fazer questão de também pensar sobre a questão da obra de arte, tá? E ele, na mesma seara, na mesma perspectiva do Benjamin, vai dizer o seguinte, né? A obra de arte, na verdade, ela está sendo um objeto da indústria, e ele cunha o termo de indústria cultural, ou seja, se produz muito para ter em vista o entretenimento. Então, se produz e reproduz muito uma obra de arte, seja quadro, seja uma peça de teatro que virou cinema, seja música, seja, enfim, artes visuais ou até música como um todo, e esse tipo de produção, para o Adorno, vai ser visto como uma produção não para emancipar, não operando naquela ideia de que a arte liberta o ser humano, mas ela vai ser reproduzida pela classe dominante para poder formar como as pessoas pensam, como os indivíduos pensam, e criar uma certa mentalidade que a todo momento atribua à burguesia, à classe dominante ou os países totalitários, a ideia de que, na verdade, o mundo deles, o ponto de vista deles é o mais correto. Então, o que o Adorno vai avaliar? Ele é mais crítico do que o Benjamin, né? Ele vai ser assim, vai bater pesado e vai dizer: a obra de arte está sendo um instrumento para a dominação e não mais para a libertação, tal qual nós podemos ter um dia imaginado. Então, por quê? Porque ela foi mercantilizada. Por quê? Porque ela foi objeto de transformação numa chamada indústria cultural. A técnica, né, avançada fez com que a gente pudesse reproduzir ela e colocar a serviço da classe dominante. Tá? Então, o Adorno ele é crítico dessa perspectiva e ele vai falar assim: para a gente entender esse mundo, também a gente tem que operar dentro do paradigma marxista. Né? Por quê? Porque a dialética marxista ela é uma dialética que entende o contraditório do mundo. Então, nesse caso, a arte que, né, seria para libertar a humanidade, nesse momento está sendo usada como instrumento de dominação pela classe dominante. Então, tem um aspecto que inicialmente a gente poderia pensar que é contraditório, mas para o Adorno e a dialética marxista, né, materialista marxista, vai dizer que não, é totalmente possível algo que seria para a libertação e outra coisa que seria, né, a classe dominante que quer a dominação. Então, a relação entre uma coisa e outra, para o Adorno, é perfeitamente compreensível. Tá? Então, o que vai acontecer? Ele vai acreditar que a única chave para a gente nunca mais repetir o erro do nazismo, as torturas, as mortes que existiam em Auschwitz, por exemplo, seria por meio de uma revolução educacional, né? Criar, na verdade, uma nova educação que questione os espaços de poder totalitários, autoritários, e que crie um ambiente intelectual em que sempre se valorize a democracia, se valorize a ideia da justiça social, se valorize os valores humanísticos. Porque senão a gente pode correr o risco de voltar a ter outro caso de nazismo na história da humanidade. Então, o que o Adorno tem? Ele tem uma característica que também é dos outros frankfurtianos. Eles fazem uma análise do real, da realidade, mas eles não propõem especificamente uma teoria de intervenção na realidade para fazer a revolução. Então, eles criticam, mas também, por outro lado, eles não propõem algo claro. Tá? Então, nesse aspecto, o que eles estão analisando? Estão analisando o campo artístico. Beleza? Abraço.